Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Jerry, professor de Geografia. Estamos trabalhando então a Geografia dos continentes, falando então da Ásia Ocidental. Vamos falar hoje especificamente de dois países, que todo mundo já ouviu falar, não é? Na verdade, um agrupamento e outro um país de fato reconhecido pela ONU, israelenses e palestinos. Vamos lá então, gente? É assim, então nós temos o Oriente Médio. Oriente Médio. Oriente é a terra do sol nascente. Médio é a distância média até a terra do sol nascente. Então, se você está na distância média, está numa posição geográfica importante. Você faz a ligação entre a Ásia e a Europa, a Ásia entre a África e a Ásia e o restante da Oceania, né? Então, nós colocamos que o Oriente Médio está entre mares, o mar Índico, por exemplo, o mar Mediterrâneo, o mar Negro, não é? O mar Vermelho, o mar Cáspio, ou seja, grandes rotas petrolíferas, por exemplo, né? A partir do Golfo Pérsico, saindo do Índico, encontrando o mar Vermelho e depois ganhando o mar Mediterrâneo. Então a posição geográfica é importante, entre mares, entre povos, não é? Nós temos um montão de povos ali que formam um grande caldeirão étnico nessa região. Nós temos os árabes, nós temos os judeus, né? Nós temos os hebreus, né? Muito bem, os assírios e assim vai, os persas, né? Muito bem. Povos entre mares, povos e religiões, né? Religiões. Muito bem. Então vamos trabalhar, portanto, esse caldeirão aqui? Vamos. Vamos começar primeiro por quem? Vamos começar assim, ó. De Abraão. Abraão, conhecido então, Abrão, depois passa a se chamar Abraão, pai de muitos ou pai de todos que têm fé. Então marca bem isso. Abraão, portanto, mais ou menos 2000 antes de Cristo. E nós temos aqui 1945, a criação da ONU. Já vou explicar para vocês porque a ONU é importante nesse contexto, né? 1945 depois de Cristo. Isso significa, a grosso modo e mais ou menos para essa região, 4.000 anos de história. 4.000 anos de história. Não é pouca coisa não, tá? Então vamos trabalhar, portanto, toda essa logística, né? A permanência e agora, né? Os conflitos entre várias dessas etnias. Vamos lá? Muito bem. Então nós temos aqui, portanto, né? A formação do povo. Vamos começar então pelo povo. O povo judeu. Como é que foi a formação, portanto, do povo judeu? Numa visão, é claro, bastante estreita, né? Bastante assim, sintética. Então nós começamos aqui, portanto, com Abraão. Nós temos então a sua esposa, sua primeira esposa, Sara. E nós sabemos que o primogênito era importante, né? Perpetuar a espécie e passar o seu nome, né? O homem era importante nesse momento, mas Sara não conseguia engravidar. Não conseguia engravidar, mas depois de muito tempo, de fato, ela passa a gerar um filho, né? Então ela vai gerar, portanto, um filho. E sabe quantos anos Sara gerou o primeiro filho? 90 anos, né? Muito bem. Então, um filho chamado Isaque. O filho Isaque, por sua vez, vai ter, portanto, outros filhos. Entre eles, um filho chamado de Jacó, que por sua vez vai se chamar Israel. E Israel, Jacó, vai ter 12 filhos. 12 filhos, entre eles José do Egito, né? Então vai criar a tribo de Judá.
os hebreus, né? Então nós temos aqui a criação do povo hebreu. Professor, por que povo hebreu? Porque lembra que Abraão vivia, portanto, em Ur. Ur, uma cidade da Mesopotâmia. Meso quer dizer meio, potamos quer dizer rios. Tigre e Eufrates, onde nós conhecemos hoje por Iraque, né? E Ur passa a se chamar, portanto, Hebron, não é? Então, aquele que vive em Hebron passou a se conhecer como hebreus. Tá joia? Muito bem, então marca aí o povo judeu a partir então de Abraão. Lembra de um detalhe importante em relação a Abraão? Abraão firmou uma aliança perpétua com Deus. Então você tem uma aliança perpétua, não é? Com Deus. E em função dessa aliança perpétua, o que aconteceu? Está lá. Se você pegar, por exemplo, o Torá, que é como se fosse a Bíblia dos católicos para os judeus, está lá no Antigo Testamento. Darei a ti e a teus filhos a terra sagrada, a terra prometida, Canaã. Mas veja bem o que eu estou falando. Darei a ti e a teus filhos. E quem é Abraão? Pai de todos, pai de muitos. Então, quem seriam os seus filhos? Muitos, entre eles talvez judeus, entre eles talvez o povo árabe também, tá? Então, ó, darei a ti e aos teus filhos a terra sagrada, ou a terra prometida. Observe o que eu estou falando. Deus prometendo uma terra ao povo judeu. Vamos então trabalhar agora a formação do povo árabe, não é? A formação, portanto, do povo árabe. Então vou colocar aqui, ó, formação do povo árabe. Na formação, então, do povo árabe, eu tenho novamente a figura central de Abraão. O pai de muitos, o pai de todos. Lembra que Sara não conseguia engravidar. E era importante que você tivesse, portanto, um primogênito, era importante que você tivesse, portanto, um filho, para progredir, transferir, né? Deixar como herança o seu nome. Como a Sara não conseguia engravidar, Abraão teve um filho com Agar. Então, Agar vai ter um filho chamado de Ismael. Só que aí, quando Sara engravida de Isaac, Ismael já tem 18 anos. Aí vamos calcular bem, gente. São 2 mulheres, um homem e uma casa. É claro que a coisa não deu certo, né? Tanto é verdade que Agar e o filho Ismael, eles foram, portanto, expulsos para a península. A península arábica. Bom, Península Arábica, então, é a formação de quem? Do povo árabe. O povo árabe, né? Que nós chamamos, então, de filisteus, né? Porque a Palestina era conhecida como Filistina. Então, quem morava na Filistina, filisteu passa a ser. Então, nós temos os hebreus no povo árabe, e nós temos, no povo judeu, e nós temos os filisteus no povo árabe. Descendendo de quem? Abraão, pai de todos que têm fé, pai da multidão. Darei a ti e a teus filhos a terra prometida. Os filhos de Judá e os filhos, portanto, da Península Arábica. Observem só o imbróglio, portanto, que acontece agora em termos religiosos, né? Muito bem. E aí nós vamos caminhando, então, para perceber como que andou agora politicamente essas questões, né? Então nós temos agora a intervenção da ONU. Como eu disse, de Abraão até a formação da ONU, nós temos 4.000 anos de história, não é? Muito bem. Então nós temos aqui em 1947. Em 1947 nós temos, portanto, a ONU. A ONU, que vai criar uma partilha, a chamada partilha da ONU.
E qual vai ser, portanto, essa partilha da ONU? Lembrando de um detalhe importante, tá, gente? Lá em 70 depois de Cristo, teve, portanto, a invasão do Império Romano que expulsou os judeus. E chegaram nesse lugar os palestinos. Os palestinos ocupam, portanto, essa área em litígio, que é essa Israel e Palestina, desde 70 depois de Cristo. Em 1900 tem um movimento chamado Movimento Sionista. O movimento sionista, em homenagem ao Monte Sião, é a volta dos judeus à terra dos seus antepassados. Aí inicia-se, portanto, grandemente esses conflitos. Conflitos, portanto, conflito armado. Por quê? É a terra prometida por Deus, né? Minha, portanto, de direito, mas é a terra utilizada pelos árabes, ou seja, o uso capião secular. Nós sabemos que numa guerra a primeira coisa que se perde é sempre a verdade, é a minha verdade contra a sua verdade, não é? Aí nós temos então em 1947 a partilha da ONU. A ONU vai criar então 2 estados, ou vai tentar criar 2 estados, não é? O Estado de Israel, e vai tentar criar também o Estado da Palestina. E nós sabemos que Jerusalém é uma cidade sagrada para as 3 religiões monoteístas desse lugar. A primeira, não é, o judaísmo, a segunda, o cristianismo, com a chegada do Império Romano, e nós temos depois o islamismo, né? Então, Jerusalém como uma cidade internacional, onde essas 3 religiões poderiam professar, portanto, as suas crenças, né? Então, nós temos algumas datas para a gente lembrar, para a gente pensar. 1948, 1967 e 1973. Então, é um período de grandes conflitos. Nós chamamos, então, conflitos árabe-israelenses, né? Então, 48, 67 e 1973, nós temos os conflitos armados, árabes. Quando eu digo árabes, vou até colocar um S aqui, não é? Os árabes porque formam uma liga, não é? Muito bem, a Liga Árabe contra o inimigo comum que passa a ser os israelenses. Vamos lá então? Vamos. 1948. O que acontece então em 48? Israel declara independência. Israel declara independência. E em 1948, o que acontece com a Liga Árabe? A Liga Árabe declara guerra. Professor, quem são os caras que formam a Liga Árabe? Nós temos, então, o Líbano, nós temos a Síria, nós temos a Jordânia, nós temos o Egito. Vão formar, a princípio, a Liga Árabe, que vão, portanto, combater a presença de Israel ou a formação do Estado de Israel, que não é reconhecido pela Liga Árabe, mas é reconhecido pela ONU, tá? Muito bem, então em 48 marca o primeiro conflito entre esse espaçamento, entre essas nações. Israel sai vencedor desse conflito. O que já era maior o seu território acaba ficando maior ainda. Aí nós temos 1967. 1967 marca a chamada Guerra dos 6 dias. A Guerra dos 6 dias, não é? Muito bem.
Essa Guerra dos 6 Dias, por quê? Porque ela foi de 5 a 10 de junho de 67, tá? Muito bem. Qual seria a grande consequência ou consequências desse conflito, da Guerra dos 6 Dias? Bom, nós temos aqui uma expansão territorial. Expansão territorial. Dá uma olhada, ó, Israel tinha 20.300 quilômetros quadrados. Depois desse conflito, Israel passa a ter 102.400 quilômetros quadrados. Observe quanto território foi anexado para os israelenses, não é? Retirado de quem? Da Liga Árabe. O que mais que aconteceu além da expansão territorial? Você tem a conquista, o domínio, o controle das colinas de Golã. E vocês lembram que a colina de Golã estava sobre a tutela, sobre o domínio dos sírios e dos líbanos, né? E quem nasce nas colinas de Golã? Rio Jordão. A única fonte hídrica no lugar que é bastante árido, né? Tanto é verdade que Israel tem hoje a melhor agricultura de irrigação do planeta, lá nos seus kibbutz, ou seja, transformam áreas verdes em área de alta produtividade, usando, portanto, a montante desse grande rio, né? Nós temos também o domínio do deserto do Sinai, não é? Lembra, então, que o Egito também entra nesse conflito. O deserto do Sinai. Então, nós temos expansão territorial israelense de 20.300 km² para 102.000 km², controle das colinas de Golã, não é? Deserto do Sinai. Bom, mas o que acontece? A ONU fez uma intervenção, não é? Então, nós temos aqui uma intervenção da ONU. A ONU, na resolução 242, né? Do mesmo ano, de 1967, né? De novembro de 67. Então, a resolução 242 prevê o quê? A devolução das terras conquistadas, das terras conquistadas, não é? Mas eu pergunto, será que eu devolvi todas as terras mesmo? É claro que não, né? Principalmente ali, as colinas de Golã, que ainda têm o domínio, o controle dos israelenses, que usam, portanto, essa fonte hídrica no lugar que é bastante seco, tá? Muito bem. Aí nós temos 1973. Vocês lembram o que aconteceu em 76 com o mundo e não só com esse pedaço do planeta? Nós temos a primeira grande crise mundial do petróleo, que foi uma retaliação dos países que compõem a OPEP em relação à ajuda americana que se fazem para os israelenses, né? Então eles fecharam o Golfo Pérsico. O barril do petróleo custava $3, passou a custar $13, né? E a economia fortemente dependente do combustível fóssil, que é o petróleo. Então, em 1973, nós temos o conflito, né? A Guerra de Yom Kippur, né? Muito bem, ou o Dia do Perdão, lá no Ramadã, em outubro, né? Muito bem. Então, em 1973, nós temos um outro conflito. Só que em 73, nós temos nitidamente a participação dos Estados Unidos. Por que os norte-americanos ajudam fortemente os israelenses? Talvez, de uma concepção bem particular. Israel possa ser uma barreira de contenção para a expansão do mundo islâmico. Lembra que para boa parte dos islâmicos a felicidade não é o ter, né, mas sim o ser. É você, não é aquilo que você tem. E a sociedade americana prega justamente uma sociedade consumista. A felicidade passa a estar no ter. Então eles querem, de certa maneira, conter o avanço do islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo. E cresce em que sociedade? Uma sociedade mais pobre, né? Então nós temos Estados Unidos
firmemente Israel, a favor de Israel, inclusive com declarações recentes do Trump, né? Alegando que Jerusalém deveria ser a capital, né, de Israel, contrariando toda a vontade dos palestinos, né? Muito bem. E nós temos a URSS. Eu vou colocar, portanto, essa nomenclatura porque eu estou falando de 73 no âmbito da Guerra Fria, né? Então, o URSS vai ficar do lado de quem? De um cara chamado de Liga, a Liga Árabe, não é? A Liga Árabe, ou seja, eu tenho conflitos internos e eu tenho conflito também dentro da geopolítica, tá? Vamos perceber como é que é essa questão geopolítica que envolve agora israelenses e palestinos, né? Nós sabemos que lá no Iraque foi criado a partir de 2011 pela Primavera Árabe, né, a presença do exército americano, um grupo rebelde bastante fundamentalista chamado ISIL, o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico quer criar um grande califado. E o que seria esse califado? Um grande espaçamento para você professar sua religião sem fronteiras políticas, sem fronteiras estaduais. E eles querem formar o Estado Islâmico do Iraque, Estado Islâmico do Iraque, da Síria e do Levante. Esse Levante é chegar até o Estado de Israel, né? Então nós temos aí um problema de ordem da geopolítica, um problema de ordem mundial. E nós sabemos então que a partir desses três grandes conflitos, os grandes vencedores foram sempre israelenses, né? A Liga Árabe sempre perdeu espaço físico, queria mais, hoje tem menos, né? Tanto é verdade que os palestinos, não é? Que abrigam esse lugar, não é? Abrigam duas faixas, a chamada faixa de Gaza. E abriga, portanto, um outro espaçamento chamado de Cisjordânia. Cis quer dizer do lado, né? Do lado da Jordânia. E aí nós temos dois grupos, né, de palestinos que são rivais. Tem pensamentos contraditórios, né? E tem brigas internas entre eles também. Na faixa de Gaza, onde eu tenho grande parte da população palestina, nós temos um grupo, não é, islâmico que transformou-se num partido, que nós chamamos então de Hamas. O grupo islâmico Hamas é um grupo um pouco mais radical, ou seja, já não consegue mais suportar tantos acordos que não deram em resultado prático. Então, se não vai pela palavra, vai pela força. Mas por que eu fiz questão de mencionar o ISIL? Porque o ISIL quer formar quem? O Estado Islâmico do Iraque, da Síria e do Levante, chegar até Israel. Então nós já podemos ter uma certa proximidade de um grupo extremamente radical, que é o Estado Islâmico, com um grupo radical, que é o Hamas, né? Então coisa boa talvez não aconteça. E nós temos um grupo um pouco mais moderado, aquele que era liderado pelo Yasser Arafat, né? Um grupo chamado de Fatah. O Fatah é um grupo, portanto, mais moderado que prima pelos acordos internacionais. Mas aí o que acontece? Mesmo internamente, nós temos, portanto, um conflito entre uma linha de pensamento entre os palestinos. Mas a pergunta é essa: a maior parte da população palestina, já cansada de todo um histórico de conflito, um histórico de acordos que não deram certo, eles apoiam mais o Hamas ou apoiam mais o Fatah? Infelizmente, acabam apoiando mais o Hamas, né? Então há, portanto, uma certa rivalidade crescente, portanto, nesse espaçamento, e há, portanto, uma perspectiva cada vez mais de uso de armamentos, principalmente nos seus vizinhos israelenses, que não abrem mão dos seus territórios e, pior, já vem conquistando novos territórios, algumas possessões em colônias que são de palestinos. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Um abraço, até a próxima.